Saudações então, meus irmãos e irmãs aqui presentes na Basílica História. Mais uma vez você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, com celebrantes, ministros, leitores e o nosso organista. No nosso livreto, Deus Conosco, tem um convite celebrativo. Se os pensamentos perversos afastam de Deus, pratiquemos o bem que nos aproxima dele, que nos assemelha a Ele já aqui na terra. Então a palavra, a liturgia, a palavra do Senhor, nos ajuda a sermos pessoas melhores no dia a dia. É importante a gente compreender que isso aqui é uma lição de vida para nós no dia a dia, aumentar a nossa sabedoria divina, aumentar a nossa sabedoria em Deus. Deus vai nos ajudar a compreender que nós devemos ter bons pensamentos, fazer boas escolhas, encontrar o caminho certo, o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da justiça. Então, nós devemos sempre observar a nossa conduta, observar as nossas escolhas, olhar cada vez mais para o nosso coração, para que possamos ser bons cristãos, bons irmãos e irmãs, convivendo, trabalhando com sabedoria, com tranquilidade, sempre acolhendo o outro, praticando a paz, promovendo justiça, procurar o Senhor com simplicidade e humildade, porque Ele se manifesta para o humilde, para o simples, Ele se manifesta para aquele que não duvida, Ele se manifesta para quem quer de fato estar com Deus. Então a gente tem que fazer essa escolha todos os dias da nossa vida, escolher estar com Deus, escolher estar com os nossos irmãos, fazendo bem, tendo práticas, boas obras, fazendo aquilo que é bom aos olhos de Deus e não só aquilo que é externo. Às vezes a gente até opta por realizar boas obras, mas com o coração ainda petrificado. Realizamos porque queremos mostrar aos outros, queremos elogios, queremos ser prestigiados, mas essa não é a proposta. Devemos observar que tudo aquilo que vem de Deus tem que brotar no coração, e nós, que o amamos, que o respeitamos, que amamos também o nosso próprio, deve estar a serviço do reino aqui e agora, mas estar a serviço por inteiro, sendo corajosos, tendo cada vez mais a capacidade de ouvir, de dialogar, de se converter, transformar a nossa vida, o nosso jeito de ser. Então assim, meus irmãos, a liturgia nos chama a atenção para isso. Nós devemos ser homens e mulheres que amam a Deus, que amam o próximo por inteiro. Não tem como ser mais ou menos, tem que ser por inteiro. E aqui a liturgia vai nos ajudar nesse sentido, observar a nossa prática de simplicidade, mas que brota do coração. Às vezes aqueles que se encontram em dúvidas, ainda negam a Deus, ainda nega o seu poder, a sua misericórdia, tudo aquilo que Ele faz de bom para nós, e ainda questiona dizendo: cadê esse Deus? Ele nunca vai se manifestar. Porque se você duvida, se você deseja estar longe dele, se você não de fato abre o coração para Deus, a manifestação do seu poder, da sua glória, da sua graça na sua vida, na nossa vida, não acontece. Então assim, nós devemos sempre observar isso, escolher estar com Deus, fazer boas escolhas, preencher o nosso coração com atos bons. Quando a gente enche o nosso coração, a nossa vida com coisas boas, aquilo que é ruim não entra, aquilo que é ruim não vai penetrar na nossa vida, porque o seu coração já está cheio de vida, de fé, de fortaleza em nosso Deus. Quando a gente opta por fazer as boas obras, fazendo boas escolhas, aquilo que é ruim, aquelas escolhas ruins, elas ficam para trás, elas ficam de lado, elas ficam afastadas de cada um de nós. Então nós devemos sempre observar isso,
Quando a gente opta para o pecado, pelo pecado, optando pelo pecado, a gente se afasta de Deus. Então aqui a liturgia vai nos ajudar nisso, que sejamos homens e mulheres que abraçam verdadeiramente a causa de Deus, abraça os seus preceitos, os seus ensinamentos, e afastando do pecado. Agora também reconheçamos que mesmo que cometamos alguns pecados, é importante a gente se reconciliar conosco mesmo, se reconciliar com o irmão e se reconciliar com Deus, porque Deus é perdão, Ele é misericórdia, Ele é bondoso, nos acolhe de braços abertos, com alegria e feliz, porque nós estamos junto dEle, queremos estar junto dEle. Esse é o desejo bonito e importante para a nossa vida. Então nós devemos compreender que a sabedoria divina, a verdadeira sabedoria que devemos buscar, é o espírito que ama o próximo, que ama a Deus, que deseja estar com Ele, deseja, contemplar toda a sua beleza, toda a sua maravilha, toda a sua graça em nossa vida. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a bondade que praticamos deve brotar do coração. Devemos amar a Deus de corpo e de alma. Como eu disse, amar a Deus por inteiro. Não adianta amar só um pouquinho, amar de vez em quando. Tem que amar o tempo todo. Tem que escolher estar com Ele o tempo inteiro, todos os momentos da nossa vida. Colocar Deus na frente, colocar Deus para que nos guie, para que nos conduza, para que nos alimente de cada vez mais fé, mais esperança, mais amor e mais respeito. Talvez nós podemos pensar, que isso é importante para a nossa vida. Deus olha tudo, Ele observa tudo e conhece todos os corações. Talvez a gente pode até pensar que a gente consegue enganar o nosso irmão, o nosso próximo, mas a gente não consegue enganar a Deus. Então Deus sabe ler, sabe entender e compreender o nosso coração, o coração humano. Então não adianta a gente fazer as coisas da boca para fora, de forma externa, superficial. Aqui a gente tem que estar totalmente ligados a Deus, acolhendo aquilo que Ele nos fala no coração e deixando que Ele nos transforme, nos faça diferente, nos faça homens e mulheres capazes de mover o mundo de uma forma mais bonita, mais harmônica, mais espiritual, mais alegre, tendo esperança, falando de coisas boas. Todo mundo, todo aquele que opta por ter Deus em seu coração, do coração brota coisas bonitas. Então é importante a gente sempre fazer isso. Não quereis enganar o seu próximo, o nosso próximo, porque Deus está vendo, Deus está acompanhando cada um de nós. Nós devemos ter boas práticas. E na liturgia de hoje ela vai dizer ainda até mesmo para os líderes, os governantes, todos aqueles que estão à frente, da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa igreja, para que tenham boas práticas. Liderar com sabedoria, com misericórdia, com benevolência, isso é importante. Olhando para os pequeninos, para os mais abandonados, Deus quer líderes governantes que utilizam de sabedoria, de misericórdia, de bondade, de amor, de benevolência para com o próximo. Falando um pouquinho do Salmo, eu destaco o nosso refrão: conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Olha o desejo do salmista: ser conduzido pelo caminho do amor, pelo caminho do bem, pelo caminho da misericórdia. Nós também devemos fazer isso, escolher, desejar, ser conduzidos pelo caminho do amor, pelo caminho da vida. E quando a gente opta pelo caminho da vida, a gente abandona tudo aquilo que é ruim à vida, a discórdia, a violência, a intolerância,
Quando a gente opta pelo caminho do amor e da vida, a gente agrega em nosso meio coisas boas, positivas, coisas que nos ajudam a ser felizes, mais fraternos, mais unidos, mais irmãos. Então, assim como um salmista sempre deseje ser conduzido pelo Espírito Santo, ser conduzido por Deus, por Cristo, pelos bons caminhos. Ajude e peça a ajuda de Deus para que você sempre faça boas escolhas e que essa escolha transforme a sua vida, mas também a vida do seu irmão, através do testemunho que você mesmo pode dar. Que nós todos possamos dar bons testemunhos. Talvez a nossa vida transformada em Cristo pode também tocar o coração dos nossos irmãos e irmãs. No Evangelho, Jesus nos ensina coisas importantes também para a nossa vida. E Ele começa já dizendo para evitarmos os escândalos, não promover escândalos. Infelizmente, na nossa sociedade, ainda mais agora com as redes sociais, qualquer escândalo, qualquer coisa ruim, a gente propaga, a gente divulga de uma forma tão negativa. Jesus já chamava atenção para nós, desde aquela época, chamando a atenção do povo para evitar os escândalos. Porque quando a gente opta pelo escândalo, a gente se afasta de Deus. É mais uma vez, aqui a gente aprendendo de Jesus, que nós devemos optar pelo caminho bom, pelas boas escolhas, pelas boas práticas. Então, quando a gente escandaliza, a gente dá um mau testemunho. Então, quando optamos por divulgar o escândalo, por promover o escândalo, a gente pode fazer um movimento contrário. Ao invés de ser um testemunho bom para os nossos irmãos e irmãs que precisam ser tocados por Deus, a gente acaba fazendo o inverso, afastando os nossos irmãos da presença de Deus. Então nós devemos evitar esses escândalos, evitar divulgar. Por que não falar das coisas boas? Por que não falar do amor de Deus para conosco? Por que não repetir, praticar, ensinar os ensinamentos de Jesus? Praticar aquilo que é bom, aquilo que nos faz mais irmãos, aquilo que nos faz mais felizes. Isso é importante para a nossa vida. Devemos gastar tempo falando, espalhando, multiplicando o que Jesus nos ensina sobre o amor ao próximo, o olhar atento para com os necessitados, os pequeninos, falar do perdão, falar da fé, falar daquilo que nos move, daquilo que nos ajuda a caminhar, mesmo tendo uma fé pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, né? Sermos homens e mulheres motivados, movidos pela fé, pela presença do Espírito Santo e de Deus em nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, nós devemos prestar atenção, devemos fazer da nossa vida um sentido mais bonito, mais próximo do Cristo, e ao invés da gente optar por aquilo que escandaliza, nós devemos ser pessoas que ajudam o irmão, não que julgue o irmão, ajudar o próximo, não julgar o próximo, ser testemunho de amor, de misericórdia, de respeito para aqueles que sofrem, para aqueles que estão à margem, para aqueles que estão precisando de uma palavra amiga, uma palavra que seja em Cristo, que seja em Deus, que seja movida pelo Espírito Santo. Devemos então sempre optar por aquilo que é bom, ajudar, atrair pessoas para próximo de Cristo, falando daquilo que é bom, né? Sem autoritarismo, sem legalismo, sem rigorismo, nada disso. Falando do amor, do respeito, da misericórdia, do perdão. Nós devemos ser fiéis por inteiros. E eu sempre digo isso, às vezes, quando a gente fica um pouquinho preocupados, como está a minha fé, como está a minha vida, a minha conduta, um exemplo bonito a ser seguido é de Maria, Nossa Senhora Aparecida.
Maria foi aquela que escutou a palavra de Deus no coração, com fidelidade, com coragem, com amor, ela se entregou a Deus para fazer a sua vontade. Então façamos como Maria, escutemos a palavra de Deus, deixe que a palavra transforme a sua vida, transforme o seu coração. Sejamos corajosos como Nossa Senhora, sempre optando pelo bom caminho, e o bom caminho é o caminho de Deus, é o caminho que Cristo nos ajuda, é o caminho do Espírito Santo que nos enriquece e que nos fortalece. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.